Glória seja dada ao Senhor. Vocês estão me acompanhando aqui? Eu tenho uma mensagem para você que eu tenho certeza que vai te abençoar. E a minha mensagem de hoje é: morrendo para viver. A cruz e a formação de Cristo em nós. E eu gostaria de falar para você sobre a cruz. Eu sei que essa pregação não é uma pregação muito comum hoje em dia. Muitas pessoas gostariam de ouvir algo mais empolgante, mas essa é a mensagem que todos nós precisamos. Eu quero ler Mateus 10, 38. Jesus disse: quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Vamos ler todos juntos? Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E Gálatas 4:19. No primeiro versículo, quem falou foi o Jesus. E agora o apóstolo Paulo fala com a igreja de Gálatas, da Galácia. Ele disse: meus filhinhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Até Cristo seja formado em vocês. E eu gostaria de perguntar a você: Jesus Cristo já foi formado na sua vida? A igreja na Galácia, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em uma das suas primeiras viagens missionárias. E o apóstolo Paulo, depois de alguns anos, escreveu uma carta para essa igreja, porque ele estava preocupado com aqueles irmãos e irmãs que estavam afastados do Senhor e seguindo falsos ensinamentos. Eu não tenho como me aprofundar, mas o povo da Galácia, eles começaram uma vida boa com Jesus, mas o apóstolo Paulo teve que escrever uma carta para eles e dizer: vocês começaram bem, mas agora vocês estão mudando o evangelho. Até se um anjo vier dos céus e pregar outro evangelho que eu não preguei para vocês, não recebam. Então Paulo, o fundador daquela igreja, o pastor daquele rebanho, escreveu para eles, chamando-os de filhinhos. Que maneira gostosa de ser chamado do pai da fé. Meus queridos filhinhos, eu estou sofrendo dores até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de dizer algo para vocês. Igreja não é uma instituição religiosa. Se você quiser tiver uma religião, desculpa, mas aqui não é o lugar para você. Se você quiser ter uma religião, não é aqui. Porque a igreja, de acordo com a Bíblia, é uma família. Biblicamente, não somos uma religião. Somos uma família, temos pais espirituais. E como nós nos chamamos uns aos outros? Irmãos e irmãs. E se a gente se chama irmão ou irmão,
Isso significa que somos uma organização religiosa? Somos uma família. E como uma família, queridos, ninguém pode andar sozinho. Ninguém pode estar vivendo sem estar conectado. Se você tem filhos, dá para você criar seu filho de 7, 8 anos não vir para casa ou não vir jantar e não comunicar nada para você? Não. Você vai se preocupar com seus filhos. Como uma família, precisamos de líderes. Como família, precisamos estar debaixo dessa proteção. Porque o apóstolo Paulo, ele preocupava com o povo da Galácia. Por quê? Porque eles estavam escutando outros professores, outros ensinamentos, e eles estavam se afastando da verdade do Evangelho. E ele disse: eu estou preocupado com vocês. E você também vê que quando Paulo escreve as cartas dele para Timóteo, e ele escreve e fala, Timóteo, meu querido filho na fé. Quando ele escreve para Tito, como que ele começa a carta? Tito, meu querido filho na fé. Meu filho na fé. E aí o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja, porque ele fundou ela, começou, e eles não estavam mais seguindo os ensinamentos dele. E isso é a palavra de Deus para nós hoje. Igreja não é um prédio. Não temos nosso próprio prédio, mas nós somos o corpo de Cristo. Essa é a igreja. A igreja não é um prédio, é o corpo de Cristo, são as pessoas. E você precisa estar conectado com o corpo de Cristo. Você pode dizer amém? É o que a Bíblia diz. A igreja é o corpo de Cristo. Você pode imaginar um corpo sem mão? O corpo sobrevive, mas e a mão? Se eu cortar a mão do meu corpo, o que acontece com a mão? Essa mão vive sem o corpo, mas o corpo continuará vivo. Se eu cortar um dedo, põe o dedo longe do corpo, o corpo vai continuar vivendo. Vai sofrer o dedo. Mas isso que a Bíblia diz. Somos o corpo de Cristo. E precisamos uns dos outros. Fala para a pessoa que está do seu lado. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Precisamos uns dos outros. Por quê? Quando olhamos para a Bíblia, lá no Evangelho de João 3, eu creio que vocês lembram de Nicodemos. João 3, de 1 a 10. Ele era um homem muito religioso. Ele era bem religioso. Mas ele não tinha certeza se ele era salvo ou não. E um dia ele chegou até Jesus
e conversou e perguntou para Jesus: como é que faz para mim ser salvo? E aí em João 3:3 ele responde para Nicodemos. Você pode seguir o versículo. Em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus diz que para ser salvo você precisa começar tudo de novo. Você precisa recomeçar a sua vida. Você precisa se tornar o quê? Um bebê. Uma criança. Se você quer nascer de novo, você não pode ser muito esperto, inteligente. Você tem que se tornar como uma criança. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você precisa morrer para você mesmo. Em que Jesus está falando? Cristo precisa ser formado em você. A mesma coisa que Paulo disse. Eu sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. E é para isso que a igreja é. Para nos ajudar a formar Cristo em nós. Somos uma família. A mesma maneira que você educa seus filhos em casa até que eles se tornem adulto e um dia, como pai, você vai ficar tão empolgado sobre seu filho. Olha só, meu filho se tornou um médico, tornou um advogado. Se tornou uma enfermeira. Você estará cheio de orgulho. Paulo diz: eu vou ficar feliz quando eu ver Cristo em você. Tem muitas pessoas que estão preparando seus filhos para esse mundo, mas eles não estão preparando os seus filhos para a eternidade. Eles investem nos seus filhos, nas finanças. Eles querem que eles tenham uma boa vida nessa terra, mas não pensam na eternidade. Mas a eternidade depende como que Cristo é formado na sua vida e na vida dos seus filhos. A igreja é para isso. Para nós ajudarmos uns aos outros. Para que Cristo seja formado em nós. Você vai para que Cristo seja formado em você, você precisa tomar a sua cruz. Você precisa tomar a sua cruz. Sem a cruz não tem cristianismo. Sem a cruz não tem salvação. Sem a cruz de Cristo, você vai ficar perdido. O que a cruz significa na sua vida? O que a cruz de Cristo faz para você? As igrejas perderam o significado da cruz e colocou muitas outras coisas no lugar. A cruz de Cristo tem sido substituída. E muitas pessoas vêm, mas Cristo não está sendo formado na vida deles. Eu sei que essa mensagem talvez não é uma mensagem legal.
mas é como se fosse uma injeção. Dói, mas traz cura. Eu prefiro desafiar você e trazer uma mensagem que te desafia, que vai te levar aos céus, do que te dar uma mensagem legal. A mensagem da cruz é a mensagem central, é o fundamento do cristianismo. A cruz revelou e revela o caráter de Deus, o seu amor pelos pecadores. Quando olhamos para a cruz revela o amor de Deus por nós. E a justiça dele é revelada na cruz. Se você quer crescer no amor por Deus, o mandamento principal, você precisa ter revelação dele, porque isso vai te trazer revelação da cruz também. A cruz, ela nos confronta o nosso orgulho, a nossa carnalidade e os nossos pecados. A cruz nos confronta. Por que existe a igreja? Aqui não é um clube que você se torna membro e um dia você vai estar no céu. Se você não é transformado pelo poder da cruz, você continua perdido, mesmo estando numa igreja. Se você entrar na oficina, você não se torna um carro porque você está dentro da oficina. Você continua sendo uma pessoa. Se você vem para uma igreja, você pode ser um perdido dentro da igreja e não uma pessoa salva, nascida de novo. Porque a única coisa que pode nos salvar é a cruz de Cristo. E é através de arrependimento que somos salvos. A igreja é onde você vai receber os fundamentos e os ensinamentos de Deus. Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Quando você nasce de novo, o que você é? Quando você nasceu, o que você era? Você era um adulto ou um bebê? Você era um bebê. E é por isso que a gente precisa da família da igreja. Você pode imaginar um bebezinho numa família e ninguém cuidando dele, limpando ele, alimentando ele. E é por isso que somos igreja. A igreja é um lugar onde você recebe os fundamentos e os ensinamentos para a sua nova vida. É o lugar onde o apóstolo Paulo falou até que Cristo seja formado em você. É na igreja que Cristo é formado em você. Eu falei que uma pessoa nascida de novo é como um bebê. E um bebê, ele não sabe de coisas espirituais. E um bebê precisa ser cuidado. Após a conversão, não importa a sua idade. Não é porque você é uma pessoa velha que você não pode ser nascido de novo. Então, após a conversão, um novo nascimento, que a Bíblia diz que acontece instantaneamente,
Toda pessoa precisa de orientação, ensino de outros mais maduros para que Cristo seja formado em nós. O que eu vejo hoje em dia? Pessoas vêm à igreja, depois de um ano, eles continuam bebês. E eles falam, eu sei como que eu tenho que fazer as coisas. Eu sei como fazer. E é por isso que Paulo falou, você está virando as costas para o Evangelho, você está indo para outro ensinamento. Eu estou sofrendo dores até que Cristo seja formado em vocês. Se Cristo não é formado em nós, queridos, estamos perdidos. Salvação, um novo nascimento, é o início. É a porta da sua vida espiritual. Eu sou muito feliz que você nasceu de novo. Eu sou muito feliz que você passou pela porta, que é Jesus Cristo. Mas a porta é o começo. Mas tem uma corrida para ser corrida. E você precisa de pessoas para te ajudar para andar com Cristo. Jesus disse, eu sou a porta, o começo. João 10, 9. Jesus também diz, eu sou o caminho. João 14, 6. A igreja não está aqui somente para você nascer de novo, mas para ganhar, obter a salvação, mas se tornar um cristão maduro. Mas aí está o problema. Alguns dos cristãos, eles entraram pela porta, são batizados, mas não continuam o caminho de crescer na fé cristã. Vai falar, eu sou salvo. Olha só o que fala Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Você tem que continuar a desenvolver sua salvação. Eu quero que você pense agora um pouquinho, por alguns segundos, em alguma pessoa que se tornou cristão recentemente. Pensa bem. Um novo convertido. Eles são cheios de alegria por Jesus, felizes com o batismo. Eles estão lendo a Bíblia, frequentando a igreja. Mas eles só entraram pela porta. O novo nascimento faz de você um bebê espiritual. Mas você precisa ser ensinado até que Cristo seja formado em você. Você nasceu de novo, foi batizado, se tornou parte da família de Deus, que é a igreja. Mas você trouxe do mundo muitas tradições. Sim ou não? Queridos, quando você aceita Jesus, você é salvo instantaneamente. Mas tem muitas tradições. E talvez vocês vieram de outras igrejas. Veio de lugares diferentes, culturas diferentes.
E você agora está nessa família. É a mesma coisa quando você é adotado numa família diferente. O que acontece quando você entra numa nova família? O que acontece quando uma criança entra numa nova família? O que acontece? Ele vai falar: ah, eu não vou comer essa comida não. Você vai dizer pro seu novo pai: eu não gosto disso. Eu não quero essa cama. Não é assim que funciona, não é, queridos? Opa, fala para ele que... Você aprende muitos hábitos errados, conceitos errados, ideias erradas, pensamentos errados. Quando você nasce de novo, você está no mundo. Você tem um caráter errado. Talvez o seu pai não pagava conta, ou tinha coisas que aconteceu na sua casa. Às vezes você era briguento lá na sua casa. Você não obedecia autoridades. Você não obedecia seus pais. Não obedecia seu chefe, seu patrão. Talvez você bebia, falava palavrão, julgava as pessoas, fofocava. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que essa pessoa gosta de fofocar no trabalho dela. Você talvez foi sensual, gostava de fazer inimigos, tinha inimigos, era egoísta. E a gente vem para Cristo. Queridos, o seu espírito nasceu de novo quando você começa a nova vida. Mas você tem uma velha alma que aprendeu muitas coisas erradas. É porque a Bíblia diz que a gente precisa renovar nossa mente pela palavra de Deus. E Paulo estava falando com a igreja: você nasceu de novo, mas você tem que quebrar essas ideias velhas. Mas às vezes a gente fala: ah, eu sei como viver, eu sei como resolver meus problemas. E é por isso que todos nós precisamos da igreja, não religião. É por isso que precisamos da família, porque muitos de vocês talvez nunca tiveram um pai ou mãe que falou não para você. E você sempre fez coisas do seu jeito. E muitas pessoas falam, e quando alguém fala não para você, você fala: opa. Então, para você se tornar um cristão verdadeiro, toda essa lama precisa ser arrancada da sua vida. E aqui vem a ação da cruz nas nossas vidas. Se permitirmos que sejamos tratados, Paulo disse: eu sofro as dores até que Cristo seja formado em mim, em vós. Eu estava lendo esse texto. Eu creio que Deus colocou esse sentimento em mim quando Ele escreveu. Porque às vezes é o que eu vejo. Eu tenho dores dentro de mim. Quando eu vejo como as pessoas estão agindo, eu sofro as dores até que Cristo seja formado em vocês. Depois de ser nascido de novo, tem um caminho que temos que andar. E esse caminho é a cruz. Quando eu falo de cruz, o que vem à sua mente?
Quando eu leio sobre a cruz, eu não vejo uma coisa legal. Jesus disse: quer me seguir? Quem quer ser discípulo de Jesus? Eu quero ver. Quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Jesus falou: quer ser meu discípulo? Pega a sua cruz diariamente. Negue-se a si mesmo. Então me siga. Quando você pensa sobre a cruz, o que você pensa? A única coisa que eu penso é morrer. Eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer para ir na cruz. As minhas vontades velhas têm que morrer. Mas é isso que a gente não quer. A gente não quer ir para a cruz. Porque a gente quer viver. A gente quer fazer nossa vontade. 1 Coríntios 15, 31 diz: eu morro diariamente. Eu morro diariamente. E tem pessoas que vêm: eu nasci de novo, pastor, 30 anos atrás. Você precisa morrer hoje de novo. Eu morro diariamente, todos os dias. Se você não vai para a cruz naquele dia, você vai negar Jesus, você vai fazer bagunça, você vai dar um testemunho ruim sobre Jesus, você vai negar a Ele. Você não vai obedecer seu chefe, seu professor, as autoridades, seus pastores, seus líderes. Temos que ir para a cruz todos os dias. Todos os dias. Não é um evento que acontece uma vez só, mas é algo diário. É um processo diário. Todos os dias. Todos os dias. Eu vou para a cruz. Me humilho. E falo para Jesus: me ajude a amar as pessoas que é difícil de serem amadas. Jesus, eu quero correr a corrida. Eu quero ser fiel para minha esposa. Não somente 35 anos, mas até o fim da minha vida eu quero ser fiel a ela. Quero ser fiel aos meus pastores que me enviaram aqui até o fim da minha vida. Eu não estou aqui para levantar meus ministérios. Alguém me mandou para quê? Eu não vim aqui por minha causa. Isso que é tomar a cruz todos os dias. Morrer todos os dias. Mas muitos de nós, não. A gente não quer ir para a cruz. A cruz é uma decisão. Você decide se você vai ou não. A cruz não é uma obrigação. Você decide. Muitos continuam a viver na vida velha porque eles decidiram não morrer para suas vontades. Vidas. Como amar nossos inimigos? Como que a gente ama quem nos persegue? Como dar a outra face quando a gente leva um tapa na cara? Você tem que morrer. Se você não tomar a sua cruz, a sua vida espiritual estará em perigo.
você vai ser derrotado. Você não vai crescer no reino de Deus. Colossenses 3:5. Vamos ler todos juntos. Portanto, vamos ler todos juntos. Portanto, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, como imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Paulo, o apóstolo, escreveu essa carta para os cristãos que eram nascidos de novo. Ponham para morrer. Deus não vai te mudar se você não quiser. O que eu disse? Deus não vai nos mudar se a gente não quiser. Você tem livre-arbítrio. Algumas pessoas falam: eu nasci assim, pastor. É assim que eu sou. É de onde eu vim. Essa é a minha cultura. Me desculpa, querido. Você tem que se submeter à cultura do reino. Não é meu desejo. Não a minha vontade, mas a vontade. Desistir da cruz é desistir do cristianismo. E tem muitas pessoas que estão desistindo da cruz. Esse é o processo de Deus. É a razão que nós somos igreja. É por isso que nós precisamos de pastores. Não somente vocês têm pastores, eu também tenho pastor. Eu me submeto a eles. Ninguém pode dar ordem para alguém se ele não recebe ordem de outros. E por isso que somos igreja. Temos pastores, temos líderes, temos as células. E temos os líderes cuidando de cada um na célula, para que Cristo seja formado em nós. Infelizmente, muitos vêm à igreja quando eles querem. Eles não valorizam o reino de Deus. É tipo assim, eu estou sentindo bem, eu vou. Se eu não estou, eu não vou. Queridos, eu aprendi uma coisa. Jesus disse: se você não me der tudo que você tem, você não é digno de mim. Eu não sei como que você vai encontrar Jesus um dia se você continuar vivendo só para você mesmo. Eu não sei como que vai ser. Tudo que eu tenho, eu falei para Ele: a minha vida pertence ao Senhor. Tem pessoas que não têm coragem de dar 10%, queridos. 100% da minha vida pertence a Ele. Não é 10%. Muitos sabem da minha vida como eu vivi no passado. Deus falou: entrega tudo, deixa para trás. Com alegria eu fiz isso. E eu estou feliz de fazer isso. E eu estou feliz que vou poder entregar para o Senhor tantos discípulos. Esse é o meu
meu maior presente, minha maior alegria, porque eu dei o meu coração para Ele e eu falei, minha vida pertence ao Senhor, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Você precisa entender o que isso significa. Quando você fizer isso, você não vai lutar contra os seus irmãos. Eu quero desse jeito. Você vai falar, como que eu posso fazer? Eu estou aqui para te servir. E é por isso que nós precisamos da igreja. Precisamos de uma família. Precisamos da família de Deus. Eu vivi uma vida muito bagunçada. Meus pais, eles fizeram o melhor para me educar, mas eles não conheciam o Senhor. E eu destruí minha vida em muitas áreas. E tudo que eu sei hoje, eu aprendi nesse livro. Lendo, ouvindo meus pastores, meus líderes, que eu sou fiel até hoje, ouvindo eles, e eu aprendi a ser obediente à palavra de Deus, ao Senhor. E esse livro transformou minha vida. E é por isso que eu estou aqui te ensinando. E a gente precisa ter pais espirituais e líderes sobre as nossas vidas. Eu quero ler para vocês Lucas 9, 23 e 24. Podemos ler juntos? Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Você quer salvar a sua vida? Você quer salvar a sua vida? Então você tem que perdê-la. Você precisa morrer. Você precisa ir para a cruz e falar: Jesus, eu quero morrer diariamente. O apóstolo Paulo repetiu o que Jesus disse. Se alguém quiser salvar a sua vida, precisa fazer isso. Não é Deus que vai mudar o seu caráter. É você que precisa escolher ir para a cruz. Porque muitas pessoas, como eu mesmo, eu tinha um caráter terrível. Eu era infiel, eu era um mentiroso. Eu mentia para minha mãe, mentia para o meu pai, mentia para o meu chefe antes. Eu era uma pessoa que não cumpria as suas palavras. Às vezes eu tinha contas, eu tinha dinheiro e eu não pagava minhas contas, porque eu tinha um caráter terrível. Eu era mau caráter. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida e chegar ao reino dos céus, precisa morrer. Você gostaria de estar no reino de Deus um dia? Não tem outro caminho. Jesus é o único caminho da salvação e é através da cruz de Cristo. Tem uns evangelhos fáceis sendo pregados por aí. Você vai dar risada na hora que ouvir. Às vezes e o auditório ri por causa da pregação. Eu prefiro ver você chorando e sendo salvo um dia.
Esse é o caminho, o único caminho, o caminho da humilhação, da rendição. A cruz destrói o nosso orgulho, nossos pecados e nos transforma numa nova criatura. Tinha muitas outras coisas que eu gostaria de falar, mas nós vamos terminar. Mas eu quero ler mais um texto. Provérbios 25, 4. Talvez semana que vem a gente continue falando, se Deus me guiar. Mas eu gostaria de terminar com esse texto. Provérbios 25, 4. Você pode ler comigo? Tire a escória da prata e servirá um vaso para ourives. Talvez você não entendeu esse texto, vou explicar. Quem de vocês sabe como que o ourives, a pessoa que mexe com prata e com ouro, trabalha? A Bíblia fala que o ourives, ele é comparado com as nossas vidas. O trabalho do ourives é... Como que ele trabalha? Ele pega a prata e põe ali. É chamado de crisol. Então ele pega a prata e derrete ela dentro do crisol. E o que ele usa para isso? Fogo. Fogo. Depois que a prata está totalmente derretida, ele remove as escórias que sobem para a superfície. E aí, para ver se o metal está bom e puro, ele pega. Então, primeiro ele tira toda a sujeira, todas as escórias que está ali na superfície da prata. Mas para a sujeira subir, o que tem que acontecer? Precisa de muito fogo. Um fogo forte. E o que acontece? Toda a sujeira vem para a superfície. E o que ele faz? Ele tira a sujeira, todas as escórias que subiram. E para ver se a prata ou ouro está totalmente puro, ele levanta o crisol e se a superfície puder refletir a sua imagem, ele usa como se fosse um espelho. Se ele olhar lá, se tiver sujeira, o que ele precisa fazer? Mais fogo, mais fogo, mais fogo. E aí, ele tira a sujeira, olha de novo, até que ele veja a sua imagem refletida na superfície da prata ou do ouro. Você entendeu? Até que Cristo seja formado em você. Até Cristo seja formado em você. Se não refletir, ele leva para o fogo de novo e começa o processo de novo. Você já viu quantas vezes você já passou pelo fogo?
Eu já passei pelo fogo muitas vezes. E é por isso que eu estou aqui. Talvez você... Eu preciso ir mais para ser tratado pelo fogo. Mas eu não vou fugir do fogo. Eu não vou fugir da cruz. Porque eu quero refletir Jesus Cristo. Você precisa refletir Jesus. Mas você precisa dizer: Senhor, eu quero ir para a cruz. Vamos levantar. Não se mexa, por favor, porque não estamos terminados. Queridos, eu não estou aqui hoje para condenar você, te apedrejar. Estou aqui como o apóstolo Paulo. Eu quero ver Cristo sendo formado em você. Esse é o meu maior desejo. E você precisa decidir ir para a cruz. Se humilhar. E é por isso que Deus nos coloca debaixo de autoridade. E muitas vezes a gente é tão rebelde. Eu fui rebelde. Porque eu nunca gostei de estar debaixo de autoridade. E Deus teve que mudar isso na minha vida. E Ele continua trabalhando. Eu não aponto o dedo para você e falo que eu estou perfeito, refletindo Jesus. Mas eu decidi ir para a cruz todos os dias e eu quero te desafiar. Não fuja da cruz. Porque a cruz é o único lugar de salvação. E a gente precisa refletir Jesus nas nossas vidas. E é por isso que muitas vezes a gente vai no fogo. A gente passa pelo fogo. Não reclame do fogo. Deus está movendo na sua vida porque Ele te ama. Ele quer ver sua vida transformada. Ele quer sua vida refletindo Jesus. Por favor, e às vezes eu vou chamar a sua atenção. Não é porque eu te odeio, mas porque eu te amo. E eu quero ver Cristo sendo formado em você. Não vai para outro evangelho. Hoje em dia você pode escolher seu pastor. Você vai para a internet e você vai achar um pastor legal, que você vai gostar dele. Mas ele não vai te confrontar. Ele não vai te falar que você está errado. Ele vai te dar mensagens legais que você vai gostar muito. E o chamado para você hoje, vai para a cruz. Vai para a cruz de Cristo. Feche os seus